Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém? Queridos, todos os dias nós tomamos várias decisões, sim ou não? Você já percebeu? Nós tomamos várias decisões. Se você for estudar um pouquinho, tem pessoas que falam de 3.500, às vezes até 35.000 decisões. Eu não sei como eles calculam isso, queridos, mas se você for na teoria, você vai ver que tem coisas assim escritas. Não sei como que eles fazem para calcular, mas se nós olharmos para as nossas vidas, nós tomamos muitas decisões. Sim ou não? Quando toca o despertador, você pode decidir se você coloca na soneca ou você levanta. Você se depara com a roupa que você vai vestir, você se depara com o café que você vai tomar. Então, tudo que você faz no seu dia, você toma várias decisões ao dia. Umas mais importantes, outras até insignificantes, que não vão mudar ou alterar o teu futuro. Muitas vezes nós tomamos várias decisões no nosso dia. Nós tomamos várias decisões no nosso dia. Hoje eu e você, nós somos frutos das nossas decisões do passado. Sim ou não? Sim ou não? Nós somos frutos das decisões que nós tomamos. Muitas pessoas, queridos, se prendem em um pensamento marxista e de vitimismo e se colocam na posição de vítima. Falando, hoje eu estou assim porque fizeram isso comigo. Hoje estou assim porque minha vida foi difícil. Alguns colocam até culpa no governo. Alguns vão culpar a Eva. A Eva foi fazer aquele negócio lá. Por que Adão pecou? Era para a gente estar vivendo no paraíso. Sim ou não? Muitas vezes nos colocamos nessa posição de vítima, queridos. Mas nós não somos vítimas. Posso ouvir um amém? Nós não somos vítimas, queridos. Nós não somos vítimas. A grande verdade é que nós somos frutos das nossas decisões. E quando nós recebemos a Jesus, queridos, nós recebemos uma capacidade, que é a capacidade de decidir e de reinar. Hoje em Cristo Jesus nós somos livres para tomar decisão, amém? Vocês não estão acreditando? Somos livres para tomar decisão, sim ou não? Olha o que Romanos 5,17 nos fala. Se pela ofensa de um e por amor de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Queridos, sem Jesus, deixa eu tentar explicar isso melhor. Sem Jesus, queridos, eu e você somos escravos do pecado. Toda pessoa que não nasceu de novo, queridos, ela é escrava do pecado. Ela é escrava, todas as decisões dela estão amarradas, ela é escrava dos seus pensamentos, ela é escrava da sua carne, ela é escrava das artimanhas do diabo. Sim ou não? Quando nós não nascemos de novo, queridos, nós estamos em uma posição que nós não conseguimos nos mexer, nós somos escravos. Agora, quando nós encontramos a Jesus, ou Ele nos encontrou, quando nós nascemos de novo, queridos, nós somos chamados à liberdade, sim ou não? Sim ou não? Agora, nessa posição aqui, queridos, nós somos livres para tomar decisões. A Bíblia fala que nós não somos mais escravos do pecado. Posso ouvir um amém? Você não é mais escravo do pecado. Pastor, mas ainda eu continuo pecando, eu estou preso em vícios. Você está preso porque você decidiu estar preso. Vamos tentar de novo. Cristo não nos libertou, sim ou não? Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, sim ou não? Fomos libertos, nascemos de novo. Nós temos a possibilidade de reinar em vida em cima das nossas decisões, sim ou não? Não somos mais escravos do pecado. Hoje em Cristo Jesus você não pode falar, pastor, foi sem querer. Não foi sem querer. Sabe por quê, queridos? Presta atenção aqui em mim. Se for sem querer, se você olhar para mim assim, pastor, eu fiz sem querer. Sem querer, queridos, você não assume responsabilidade, sim ou não? Se você não assume a responsabilidade do erro, não existe arrependimento. Se não existe arrependimento, não existe perdão de
pecados. Por isso, queridos, que quando nós erramos, queridos, nós temos que falar o quê? Eu errei. A responsabilidade é minha. Por isso, queridos, depois de Cristo Jesus, queridos, nós temos essa possibilidade de reinar em vida. Jesus nos tira da posição de vítima. Isso já não é mais nosso. Eu e você, em Jesus, queridos, recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. E temos a possibilidade de reinarmos em vida. O que precisamos então para reinar em vida, queridos? Nós precisamos tomar decisões corretas. E essas decisões corretas, elas são frutos da sabedoria. Repete assim comigo: sabedoria. São frutos da sabedoria, queridos. Sabedoria para tomar decisões. E se eu pudesse dar um tema na minha mensagem hoje, eu daria o tema de florescendo em sabedoria. Estamos no ano do florescer, amém? Estamos florescendo em várias áreas das nossas vidas. Olha o que Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao 8, nos fala. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-ás concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Queridos, Deus, Ele é a fonte de toda a sabedoria, e eu e você hoje temos acesso a essa fonte, temos acesso a Ele pela fé. Quando pedimos com fé, em nada duvidando, nós recebemos. E olha que interessante o que o apóstolo Tiago fala: se porém algum de vós necessita. Queridos, quem não necessita de sabedoria? Todos nós. Só que o apóstolo Tiago, ele fala que há um convite nos chamando a entender que nós necessitamos. Se alguém necessita, ele está colocando, se alguém precisa de sabedoria, peça que Deus dá. Só que se nós olharmos para as nossas vidas, ou para qualquer, todos nós necessitamos, queridos. E nós precisamos entrar diante de Deus e falar: eu necessito de sabedoria. Eu preciso de sabedoria, eu necessito de sabedoria. Olha o que 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 nos fala. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Presta atenção aqui. Existem dois Espíritos atuando: o Espírito do mundo e o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, queridos, atua em nós, queridos. O Espírito Santo que vem de Deus, ele atua em nós para quê? Para que nós possamos conhecer o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Repete assim comigo: gratuitamente. Queridos, nós temos coisas a acessar em Deus que foram nos dadas gratuitamente, e a sabedoria é uma delas. Sim ou não? Vamos ver um exemplo. Olha o exemplo de Salomão, 2 Crônicas, capítulo 1, do verso 7 ao 10. 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao 10. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora pois, Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituísse rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria
e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Querido, Salomão tinha aproximadamente 21 anos quando começou a reinar, e Deus faz uma pergunta para ele: pede-me o que queres que eu te dê. Queridos, Deus trabalha com possibilidades. Lembra lá o cego, filho de Timeu? Aparece diante dele, ele pergunta aí: o que você quer que eu faça? Queridos, o cara tinha 2 problemas: ele era cego e pobre. Ele podia escolher: eu quero ser um rico cego. Podia ou não podia? Sim ou não? Eu quero ser um cego rico. O que você quer que eu faça? Eu quero voltar a enxergar. Deus chega para Salomão e fala: e aí, pede o que você quiser. O que você quiser. E o que ele pede? Sabedoria e conhecimento. E além de sabedoria, Deus deu a Salomão, queridos, riqueza, honra. Ele foi o homem mais rico de todos os tempos. Consegue me entender, sim ou não? A sabedoria, queridos, ela é sempre para abençoar pessoas. Olha o que 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, nos fala. Volta lá, Flávio. Isso. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Querido, Salomão queria sabedoria para quê? Para conduzir o povo. Sabedoria para conduzir o povo. Existe um povo, querido, sem sabedoria, sofrendo. Olha o que Colossenses capítulo 1, versículo 27 nos fala. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Existe algo dentro de você, queridos, que alimenta pessoas, que toca pessoas, que transforma vidas. Existe uma sabedoria que flui através da sua vida. Existe uma sabedoria, queridos, que ao você conversar com pessoas, você toca pessoas e pessoas são transformadas. Porque Cristo na igreja, Cristo em nós, é a esperança da glória. Nós colocamos paliativos, queridos, achamos que as pessoas precisam disso, precisam daquilo, mas deixa eu falar uma coisa para você: as pessoas precisam do Evangelho, as pessoas precisam de Jesus. Às vezes nós nos perdemos até como igreja. Nós estávamos ali em Campo Largo, queridos, e é uma situação totalmente diferente daqui da colônia. Nós estamos em um lugar ali, queridos, muito próximo de pousadas, queridos, muitos andarilhos, muitas pessoas que vivem no trecho, como nós falamos. E eles entram lá e eles pedem ajuda, pedem comida, querem dinheiro, querem que a gente pague passagem, isso e aquilo. É outra realidade. Queridos, se a gente não coloca, queridos, dentro de nós o entendimento que o Evangelho é o que essas pessoas precisam, elas começam a contar a história delas, você pensa: poxa, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais contato, se nós fizéssemos isso, se nós fizéssemos aquilo. Queridos, melhorar a vida dessas pessoas não vai trazer transformação. Posso ouvir um amém? Por quê? Porque a esperança da glória é Cristo Jesus se manifestando através de nós. Nós podemos sim dar uma cesta básica, nós podemos sim auxiliar, mas isso não vai trazer transformação. O que traz transformação para a vida das pessoas, queridos, é a sabedoria de Deus fluindo através de nós. Devemos ajudar? Sim, devemos. Fé sem obras é uma fé morta. Só que a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós como igreja, nós trazemos transformação para a vida das pessoas através de Cristo Jesus. Quando a sabedoria de Deus flui, quando nós impomos as mãos, quando o toque de Jesus, quando elas
própria sabedoria, amém? O livro de Provérbios, queridos, que é o livro da sabedoria, a maior parte dele foi escrito por Salomão. Salomão escreveu 3 livros, queridos: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Quando ele escreve Cantares, queridos, ele é novo, está assim no auge assim, da sua vida, apaixonado. Ele escreve o livro de Cantares apaixonado pela sua vida. Provavelmente ela era negra, ele viu a beleza dela e ele se apaixona por ela. O livro de Cantares é proibido para menores de 18 anos, mas enfim, é um livro que diz a paixão de um homem por uma mulher. Quando você olha o livro de Provérbios, queridos, o livro de Provérbios, Salomão ali está com meia idade, é um homem mais sábio, ele fala sobre sabedoria. Quando ele escreve Eclesiastes, ele já é um ancião, já é mais velho. Ele olha e fala: vaidade, tudo é vaidade, tudo é correto atrás do bem. Às vezes você lê Eclesiastes e fica deprimido, queridos. Você tem que ler assim. Eclesiastes é o homem sem a esperança de Cristo. Se você passar Eclesiastes pela cruz, você vai entender ele um pouquinho melhor. Amém? Amém? Amém. E eu quero trabalhar algumas situações práticas aqui de Provérbios, queridos, que nos trazem sabedoria. Provérbios, queridos, ele tem 31 capítulos, um para cada dia do mês. Faça um tempo assim, pegue. Agora, hoje é dia 1º, leia o primeiro capítulo de Provérbios, amanhã é o 2º, o 3º, e vai lendo. Separe um provérbio, guarde no seu coração, escreva nas redes sociais, posta lá, fala que Deus te falou, e vai fazendo. E a sabedoria de Deus vai tocando a sua vida. Amém? Primeiro, queridos, o sábio recebe repreensão. A sabedoria nos faz receber repreensão. Olha o que Provérbios capítulo 9, versículos do 7 ao 10 nos fala. O que repreende os escarnecedor traz afronta sobre si. O que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreças. Repreenda o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Precisamos, queridos, aprender a ser repreendidos. Essa é uma das facetas do amor de Deus. Queridos, nós precisamos aprender a ser repreendidos. Nós não somos escarnecedores. Posso ouvir um amém? Amém. Por isso que nós precisamos aprender a ser repreendidos. Quem que gosta de receber não aqui, queridos? Levanta a mão. Desde criança a gente gosta. Nós não gostamos, queridos. Nós não gostamos de ser repreendidos. Só que nós precisamos desenvolver essa capacidade. Nós precisamos aprender. E para nos repreender, queridos, Deus usa pessoas. Fala um amém. Amém. Deus usa pessoas. Olha o que 1 João capítulo 4, versículo 20 nos fala. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ah, pastor, meu relacionamento é só com Deus. Deus não usa a pessoa, é só com Deus. O que é isso? Como que eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão? Como eu posso dizer que eu obedeço a Deus, se eu não obedeço nem o meu chefe, que eu vejo todo dia? Aleluia. Sim ou não? Olha o que Hebreus capítulo 12, versículo 4 ao 6 nos fala. Olha, na luta contra o pecado, ainda não tens resistido até o sangue,
E estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Queridos, presta atenção ali, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Deus corrige, queridos. Nós precisamos aprender a ser corrigido, precisamos aprender a ouvir os nossos apacentadores no grupo familiar, queridos. Esse é o coração sábio. Nós precisamos aprender a receber repreensão. Às vezes, queridos, tem algumas coisas da igreja, as pessoas, pastor, você não vai falar nada. Tem pessoas que não dá para falar nada. Falar para quê? Vai perder tempo. A pessoa não vai ouvir. Consegue me entender? Por isso que nós precisamos desenvolver a capacidade de ouvir. Deus corrige aqueles que amam, sim ou não? Ele te ama, nós ministramos aqui, ele te ama, sim ou não? Então ele vai te corrigir, sim ou não? Sim. Qual foi o último não que ele te deu? Você não lembra? Então você está adorando Deus à sua imagem e à sua semelhança, que ele pensa igualzinho você. Queridos, Deus nos corrige dia a dia. Deus usa pessoas para nos corrigir, sim ou não? Usa. Os nossos líderes de grupo familiar, os abençoadores de grupo familiar, queridos, nós precisamos aprender a ouvir. Às vezes dá uma briga de casal ali, né? Pastor, fala para ela que eu estou certa. Daí ela fala o quê? Pastor, fala para ele que eu estou certo. E às vezes você vai ter que chegar para um e falar o quê? Você está errado. Sim ou não? E é uma situação bem constrangedora. Está na frente dos dois assim, que você fala assim, não, você está errado. Você vê a feição mudando na cara assim, quase endemoniado. Por isso que nós precisamos aprender, queridos, a desenvolver um coração sábio. Olha o que Provérbios capítulo 9, verso 10 nos fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu e você precisamos trabalhar isso no nosso coração, queridos. Quando nós falamos de grupo familiar, de apacentadores, de pastoreio, nós precisamos ouvir, porque nós tememos ao Senhor. Sim ou não? Queridos, eu tenho pastor, como vocês têm pastor. Todo homem precisa, homem e mulher precisa de um pastor, falando na sua vida. Eu tenho um pastor que me pastoreia há 30 anos. Eu preciso aprender a ouvir. Porque eu temo a Deus. E eu creio que você teme a Deus também, amém? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Olha o que Provérbios 27, dos 5 ao 6, nos fala. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Queridos, quando somos repreendidos, precisamos ver o amor de Deus. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Queridos, é melhor, queridos, você desenvolver amizade com pessoas, ou estar perto de pessoas que tenham a coragem de falar assim, você está errado, que te corrijam, do que fiquem te bajulando, te beijando. Nós precisamos, queridos, estar perto de pessoas e permitir que pessoas falem nas nossas vidas. Queridos, porque senão a gente vai se rodear de pessoas que sempre estão falando, não, está tudo certo, está tudo certo. E não está tudo certo. Só que para isso nós precisamos sair do ministério do ML. Sabe o que é o ministério do ML? Ministério dos leprosos.
A gente brincava lá, existe um ministério dos leprosos. Qual que é o ministério dos leprosos, pastor? Aquele que está todo mundo ferido, ferideco, assim. Você encosta, vai falar com a pessoa, tudo dói. É tipo desabafar, que parece essa geração, né? Sim ou não? Tudo assim, não rege, nem toca, não fale sobre isso. Que é isso? Nós precisamos desenvolver isso. Em termos de politicamente correto, eles às vezes falam a verdade no filho. Não estou falando de falar a verdade na cara das pessoas, ser mal educado, mas às vezes, queridos, no pastoreio, no cuidado, nós vamos precisar falar para as pessoas: você está errado. E você precisa desenvolver algo dentro de você que, pelo menos, por temor a Deus, você vai levar em consideração o que as pessoas estão falando para você. Amém? Segundo, precisamos buscar conselheiros. Olha o que Provérbios, capítulo 11, verso 14, nos fala. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Com medidas prudentes farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Que é na multidão de conselheiros, não de conselhos. Não é um monte de parpiteiro. É na multidão de conselheiros. Queridos, nós precisamos estabelecer conselheiros na nossa caminhada. Quem são os seus conselheiros? Quem são pessoas que falam na sua vida? Quem são pessoas que podem tocar em áreas da sua vida? Nós precisamos, queridos, como homens e mulheres de Deus, ter conselheiros, permitir que pessoas falem na nossa vida. Fala um amém para eu deixar que você está acreditando. Vocês estão com uma calma, hoje vocês estão com sono? Queridos, nós precisamos estabelecer conselheiros. Queridos, permita, pelo amor de Deus, permita que pessoas falem na sua vida. Encontre pessoas, se aproxime de pessoas e permita que elas falem na sua vida. Estabeleça conselheiros, busque conselheiros. Queridos, nesse momento de transição, de muitas coisas acontecendo, queridos, eu e a Kelly fomos atrás do pastor Getúlio, muitos conhecem. O pastor Getúlio, desde o começo do meu ministério, sempre quando apertava as coisas, eu vou conversar com ele. O que o pastor acha disso? O que o pastor acha daquilo? Nós precisamos estabelecer conselheiros. Às vezes, com Getúlio, nós estamos mais próximos do relacionamento, às vezes mais distantes, mas sempre que precisamos tomar decisões importantes, nós procuramos ele. Mas e o pastor Arno? O pastor Arno eu converso toda semana. Mas o pastor Arno é meu pastor, e eu tenho mais conselheiros, pessoas que podem falar na minha vida. Eu tenho amigos, queridos, que podem chegar para mim e falar assim: cara, você aqui está errado, você não pode fazer isso. Quem são os seus conselheiros? Quem são as pessoas que podem sentar com você e falar assim: você está errado? Sabe por quê, queridos? Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Você já percebeu que você tem áreas escuras? Sabe retrovisor de carro? Que existe aquele ponto cego. Hoje em dia tem aquelas luzinhas, né? Os retrovisores dos carros mais modernos. Mas o retrovisor de carro mais simples assim, existe ponto cego, sim ou não? Queridos, na sua vida existem pontos cegos que você não consegue enxergar. Existem comportamentos que você não consegue enxergar. Existem coisas que Deus quer tratar na sua vida que você sozinho você não vai conseguir enxergar. Que Deus vai usar pessoas. Vai usar pessoas, às vezes, para te repreender, para te levar a uma maturidade. Por isso que nós sempre falamos: não caminhe com pastores que não têm pastor. Não peça conselho de pessoas que não estão sendo aconselhadas. Amém? Olha o que Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 ao 7 nos fala. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e
Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Reconhece. Eu reconheço o Senhor, reconhecendo o meu apacentador de grupo familiar. Eu reconheço ao Senhor, reconhecendo os pastores. Eu reconheço ao Senhor buscando conselho, buscando em oração, buscando sabedoria. Não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos, porque aqui não tem sabedoria. Quer ver um exemplo? Eu vou usar um exemplo financeiro para você entender um pouquinho melhor. Imagine agora comigo. Você recebe agora uma empresa, alguém te entrega uma empresa, você recebe uma herança de uma empresa, sobre uma área que você não sabe nada. Uma empresa que, sei lá, gira aí talvez $1 milhão. Agora, na sua mão, está na sua mão. Agora você toca, você faz a gestão. O que você ia fazer nisso? Você ia procurar conselheiros. Você ia contratar uma empresa de gestão. Você ia tentar conhecer o mercado. Você ia colocar pessoas para quê? Para te ajudar, sim ou não? Porque senão a empresa na sua mão ia falir. Sim ou não? Você ia procurar pessoas que entendem muito mais do negócio do que você. Sim ou não? Você vale mais do que uma empresa de $1 milhão. Você. E você precisa fazer a gestão de você mesmo. Deixa eu tentar. Estava conversando com os jovens da igreja de Curitiba, no retiro. E eles falando sobre educação, sobre como que a escola devia ser, como as escolas deveriam ser, o ensino no Brasil estava avançado. Eles estavam nesse assunto. E eles perguntaram o que você acha. Falei, eu acho que nas escolas deveriam ter aulas sobre empreendedorismo. Daí ele me perguntou assim, por que você acha que todo mundo tem que ser empreendedor? Eu falei, sim. Ele falou, não, mas o rapazinho falou, não, teu pensamento está errado. Não é Bíblia. Eu falei, não, é Bíblia. Todos nós somos empreendedores. Ele falou, como assim? Não somos? Eu falei, somos. Quando Jesus fala das palavras do talento, o que ele está falando? Que um recebeu 5, o outro 2 e o outro 1. E ali é capitalismo selvagem, Deus. Só os que multiplicaram, sim ou não? Pode parecer loucura, queridos, mas Deus deu a vida a nós. E nós somos mordomos e administradores dessa vida, sim ou não? E se você olhar a sua vida, você tem que fazer gestão de várias áreas. Então você precisa de uma capacidade administrativa. Você precisa de um pensamento empreendedor. Por mais que você não tenha uma empresa, você é como se fosse uma empresa. Você concorda comigo? Sim ou não? Quando você olha para a sua vida, você faz gestão. Gestão de tempo, gestão de finanças. Você não faz gestão de finanças? Você não faz gestão de tempo? Você não faz gestão de saúde? E você percebe que você não sabe muita coisa. E você precisa de pessoas que te ajudem a gerir você mesmo. Consegue entender? Se para os negócios, queridos, não é absurdo, e a gente não acha absurdo pessoas nos aconselharem, porque para a nossa vida, queridos, que é muito mais importante do que um negócio dessa terra, a gente tem um orgulho de falar, ninguém fala para mim, eu sei que não sabe. Consegue me entender? Nós precisamos, queridos, disso. Nós precisamos olhar uns para os outros e falar assim, eu preciso disso, é sabedoria. A sabedoria flui, quando o orgulho ele abaixa. Ninguém chama atenção, queridos. Facilitaria muito as nossas vidas se nós não fôssemos tão orgulhosos. Se a gente não escondesse as nossas áreas fracas, não quisesse que ninguém visse,
ficar se escondendo, se simplesmente a gente buscasse conselheiros para as nossas áreas fracas, assim como nós buscaríamos conselheiros numa empresa que nós estivéssemos administrando, e falasse: olha, eu não sei lidar com essa área da minha vida, eu preciso de ajuda. Ali a sabedoria ia fluir, ali haveria crescimento. Olha quando nós olhamos para a igreja de Atos, capítulo 20, versículo 28. Atentai por vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu por bispo, para pastoreareis a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Queridos, Deus foi investidor, sim ou não? Ele investiu o seu próprio sangue, queridos, na minha e na sua vida, igreja. Essa palavra é uma palavra para os bispos e pastores, para pastorear a igreja de Deus. Mas quando nós olhamos, a nossa vida foi comprada por alto e bom preço. Sim ou não? Nossas vidas foram compradas, queridos. A igreja foi comprada, houve um investimento por alto e bom preço. Se nós fomos comprados, preste atenção aqui, se eu e você fomos comprados, nós não pertencemos a nós mesmos. Sim ou não? Se nós não pertencemos a nós mesmos, é porque nós temos um dono, e é dono mesmo, nós somos escravos dele, Cristo Jesus. Sim ou não? E nós vamos prestar contas de como nós gerimos isso que nós não somos donos, que é a nossa vida. E para gerir isso que nós não somos donos, que fomos comprados, nós precisamos dos nossos irmãos, porque existem pontos cegos nas nossas vidas, que nós estamos fazendo gestão de algo que não é nosso, e nós vamos prestar contas de algo que não é nosso, que é a nossa própria vida. Olha o que Isaías 53, capítulo 11 nos fala. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e sua alma ficará satisfeita. Somos como essa empresa, que temos a necessidade de administrar bem as nossas vidas, e o rebanho ao qual Deus nos constituiu. Precisamos de sabedoria em todas as áreas. Sabe por quê? Nós somos o investimento de Deus na terra. Por isso que nós não estamos brincando de fazer igreja, ou ser igreja. Por isso que nós precisamos estabelecer conselheiros nas nossas vidas. Amém? Eu quero te convencer, queridos, que você precisa que pessoas falem na sua vida. Pastor, estou com uma crise no meu casamento, pastor. Só que quando você vai conversar com a pessoa que está na crise no casamento, o que o homem vai falar? É culpa dessa praga. Essa minha mulher, Deus me deu. Não vai falar, querido? Sim ou não? O que a mulher vai falar? Essa praga. Fedida, ninguém vai. Sim ou não? Sim ou não? Não vai ser assim? Se eles exporem o problema, queridos, o pastor, o líder de grupo familiar vai ter que falar o quê? Ó, nesse ponto aqui você tem que arrumar isso, e você tem que arrumar isso. Sim ou não? Tem os dois se unem para falar. Nada a ver o que ele falou, né? Nós estamos tão bem, é culpa do pastor. Vocês riem, mas isso acontece. Por isso, queridos, nós precisamos aprender a ouvir, queridos, nós precisamos acessar isso. Eu e você temos acesso a essa sabedoria, queridos. Olha o que Provérbios, capítulo 1, versículo do 20 ao 23, olha que interessante esse texto. E eu posso imaginar, queridos, nesse texto, queridos, o Senhor Jesus, como se tivesse, sabe aqueles pregador antigo que subiu nas caixas assim para pregar? Eu imagino Jesus assim. Porque Jesus é a sabedoria, amém? Provérbios, quando fala da sabedoria, está falando das características de Jesus. Provérbios está apresentando a sabedoria de Jesus para nós. E olha que interessante, Provérbios capítulo 1, versículo 20 ao 23. Olha que interessante. Grita na rua a sabedoria,
nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas das cidades profere suas palavras. Até quando, ó nécio, amarás a necessidade? E vós, escarnecedores, desejais os escárnios, e vós, loucos, aborreceis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Eu imagino que Jesus gritando. Uma das funções do Espírito Santo é moldar o caráter de Jesus em nós. Provérbios, descrição da sabedoria de Jesus. Eu imagino, queridos, em cada grupo familiar, em cada culto, queridos, em cada aconselhamento, Jesus gritando aos nossos ouvidos: até quando vocês não vão ouvir? Serve para mim e para a sua vida. A sabedoria é uma das 7 facetas, queridos. É uma das 7 facetas do Espírito de Deus. Olha o que Isaías capítulo 11, verso 2 nos fala: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. E esse mesmo Espírito está sobre as nossas vidas, amém? Esse mesmo Espírito. Se eu pudesse te aconselhar, queridos, nessa noite, eu te aconselharia: busque a sabedoria de Deus. Busque por sabedoria. Assim como o texto que nós lemos lá em Tiago: aquele que necessita de sabedoria, busque. Eu quero te dar uma boa notícia: você precisa de sabedoria. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração?